No presente módulo, nós vamos analisar alguns aspectos relacionados com a prevalência e a classificação da bexiga hiperativa. A terminologia antigamente utilizada, hoje substituída pelo termo bexiga hiperativa, representa o que antigamente nós chamávamos de bexiga instável ou instabilidade vesical. Esses dois termos foram substituídos por bexiga hiperativa. E a hiperatividade do detrusor passou a representar o que antigamente nós chamávamos de estabilidade do detrusor ou hiperreflexia do detrusor. Essa terminologia de bexiga hiperativa, ela pode ser dividida ainda em bexiga hiperativa chamada de neurológica, que é aquela em que existe uma hiperreflexia do detrusor e que habitualmente é acompanhada de uma sintomatologia de irritativa importante, com polaciúria, com frequência urinária aumentada, com urgência miccional e muitas vezes urge incontinência, mas que habitualmente tem por trás de si um diagnóstico de alguma patologia, alguma alteração neurológica que represente essa hiperreflexia do detrusor. E a bexiga hiperativa denominava de bexiga hiperativa idiopática, sem uma causa definida e que era antigamente denominada de instabilidade do detrusor. Uma ou outra, ou seja, a bexiga hiperativa pode ser dividida ainda em bexiga hiperativa seca, na qual existe a sintomatologia exuberante, com sintomas irritativos, com frequência urinária aumentada, com urgência miccional, mas onde não existe perda urinária. E a bexiga hiperativa denominada de bexiga hiperativa molhada é aquela em que, além dos sintomas irritativos de frequência, de urgência, existe também o que nós denominamos de urge incontinência, ou seja, aos sintomas irritativos se associa a perda urinária denominada de perda urinária por urgência ou urge incontinência. No que diz respeito à epidemiologia, existem alguns problemas relacionados com a definição. As definições, muitas vezes nos trabalhos que são consultados, elas não são padronizadas e é importante que se avalie que a bexiga hiperativa habitualmente é representada por uma frequência urinária aumentada, por urgência miccional, pelo aumento de número de micções noturnas, chamada noctúria, e por uma urge incontinência, traduzindo uma hiperatividade do detrusor. Existem alguns estudos que analisam, na maior parte das vezes, a incontinência urinária como sendo um fator relacionado com a bexiga hiperativa. Isso faz com que haja uma distorção no que diz respeito à epidemiologia desse tipo de patologia. Outros estudos não diferenciam o tipo de perda urinária para se saber se existem alterações da perda urinária relacionadas com urgência ou não. E a maior parte desses estudos são relacionados com questionários que foram aplicados pelo correio e não tem um diagnóstico clínico firmado. São respostas a questionários que são enviados, em que muitas vezes não contemplam todos os tópicos relacionados com o diagnóstico da hiperatividade vesical. Além disso, não existe uma metodologia a ser seguida nas entrevistas, fazendo com que haja uma distorção muito grande no que diz respeito à avaliação da prevalência dessa patologia. Nilsson, num trabalho em que estuda a epidemiologia, ele analisou 16.776 questionários que foram espalhados ao longo da Europa e notou que cerca de 16,6% de bexiga hiperativa existe nas pessoas que responderam ao questionário quando acima de 40 anos de idade. E desses pacientes que responderam e que eram portadores de bexiga hiperativa, cerca de 85% referia urgência miccional, mostrando a importância da urgência no que diz respeito ao diagnóstico da bexiga hiperativa, 54% eram portadores de frequência urinária aumentada e 36% eram portadores dos sintomas irritativos associados a uma perda urinária, caracterizando o que se chama de urge incontinência. Um outro dado que pode ser observado ao longo desses questionários é que existe um aumento progressivo no que diz respeito ao aumento da idade. À medida que há um aumento maior da idade, existe uma prevalência maior no que diz respeito. Além disso, nesse próprio estudo europeu, analisando a resposta de quase 2.000 pacientes, 60% tinham um diagnóstico através de uma consulta médica, 43% não usaram medicamento para tratar sua bexiga hiperativa e 31% tinham intenção de se tratar, baseados na deteriorização progressiva da qualidade de vida que os sintomas irritativos da bexiga levavam a esses pacientes. Se analisarmos os dados desse trabalho num gráfico,
nós vamos ver que da população geral consultada, dos 16 mil questionários que foram respondidos, cerca de 16,6% eram portadores de bexiga hiperativa, dos quais 60% haviam feito alguma consulta médica, haviam procurado médico pela sintomatologia importante que procuravam. 43% deles estavam sem tratamento e 31% dessa população tinha intenção de procurar algum recurso médico e procurar algum tratamento, uma vez que a sintomatologia comprometia a qualidade de vida desses pacientes. Nos Estados Unidos, analisando a epidemiologia, nós sabemos que cerca de 281 milhões de habitantes, segundo o censo de 2000, cerca de 12,4% dessa população está acima dos 65 anos de idade, o que representa em torno de 34 milhões de americanos acima de 65 anos de idade. Nessa faixa etária, é estimado que exista cerca de 16 milhões de portadores de bexiga hiperativa, representando cerca de 48% da população acima de 65 anos de idade. Nessa população, analisando, além dos sintomas que são referidos pelo paciente, a queixa principal é de que existe uma perda na qualidade de vida relacionada com os sintomas da bexiga hiperativa. Num outro estudo americano, que foi apresentado agora em 2003, é estimada uma incidência de bexiga hiperativa em torno de 16,9% nas mulheres e cerca de 16% nos homens. Isso representando mais de 33 milhões de sofredores de bexiga hiperativa, dos quais 22 milhões têm sintomas irritativos sem perda urinária, que seria considerada bexiga hiperativa seca, e cerca de 12 milhões têm sintomas de perda urinária associada à hiperatividade vesical, ou seja, a bexiga hiperativa, e esses pacientes apresentam o que se chama de incontinência urinária por urgência miccional. De qualquer forma, tanto uma situação como outra compromete de forma considerável a qualidade de vida desse paciente. Analisando num gráfico a casuística americana da bexiga hiperativa, nós vamos ver que de 33 milhões de pacientes americanos sofredores de bexiga hiperativa, cerca de 22 milhões são portadores de bexiga hiperativa denominada seca, ou seja, sintomatologia irritativa sem perdas urinárias, e 12 milhões desses pacientes apresentam a bexiga hiperativa denominada demolhada, ou seja, associada a sintomas irritativos, existem também perdas urinárias pela urgência miccional. No que diz respeito a um resumo da epidemiologia, nós podemos dizer que a bexiga hiperativa altera de forma considerável a qualidade de vida dos pacientes portadores desse síndrome. Ela tem uma prevalência que gira em torno de 16% nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. A prevalência é mais ou menos a mesma. Ela aumenta de forma considerável de acordo com a idade. Nós sabemos que à medida que os anos passam, existe um aumento no número de casos de bexiga hiperativa e existe uma necessidade de padronização para novos estudos, uma vez que os estudos ainda são muito relacionados com a incontinência urinária e pouco relacionados com a sintomatologia apresentada pelos pacientes portadores de bexiga hiperativa. Muito obrigado pela atenção.